Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que renova, que fortalece. Continua rouca, irmãs. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos aprendendo o livro de Davi, a história de Davi. Uma história que dá vida, uma história que renova, uma história que fortalece e que de alguma forma fala comigo e com você, não é verdade? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título de hoje é: tem atitude de homem ou mulher de Deus? Às vezes falamos uma coisa hoje e amanhã outra. Não. Temos que ter um posicionamento. Desculpa. Temos que ter um direcionamento. Temos que agir na vontade do Senhor e tudo que for fazer com ordem e decência. Porque o Senhor está ali para nos direcionar. E a gente vai ver um homem que não tinha esse direcionamento como um homem de Deus. Mas amanhã a gente vai dar continuidade a esse capítulo. Aí vamos ver que sua esposa tinha direcionamento. Primeiro vamos falar de Nabal, né? E depois vamos amanhã falar de Abigail. Então o título é: tem atitude de homem ou mulher de Deus? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Primeiro vamos falar em 1 Samuel 25, do 1 ao 9. E depois Eclesiastes 7, do 16 ao 19. E Eclesiastes 10, 8. Estou horrível da garganta. Mas vamos continuar para a glória de Deus. Capítulo 25. Começa com a morte de Samuel, um sacerdote, um profeta, um homem de Deus, que obedecia ao Senhor. Faleceu Samuel e todo Israel se ajuntou e o prantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. Sepultaram Samuel, um homem de Deus, um homem que obedeceu ao Senhor. E quando Saul desobedeceu, ele disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, um dos segredos, eu creio que é o primeiro de todos, para ser feliz na presença de Deus, é ter temor e obedecer. E esse homem de Deus tinha. Partiu, porque tudo tem um tempo aqui na terra, não é verdade? E havia um homem Maom, que se tinha as suas possessões de Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Esse homem era Nabal. Ele tinha tudo isso, mas o nome Nabal significa louco. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Aqui diz que ele tinha tudo isso, mas era maligno, era louco. Pode ter a riqueza que for, mas se for uma pessoa louca, sem noção, desobediente a Deus, sem temor, é pobre. É pobre de espírito, é pobre porque não tem o direcionamento, é pobre porque não escuta a voz de Deus, é pobre porque vive ao seu querer e à sua vontade. E não é à toa que o nome Nabal significava louco. Lembre-se, tem atitude de homem ou mulher de Deus. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, quer dizer, cuidava dos seus negócios, suas ovelhas. E também estava preparando, tosqueando, era preparando alimento para sua casa e seus funcionários. E enviou Davi 10 moços e disse ao moço: subi ao Carmelo e de Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Davi disse: pergunta em meu nome. Porque Davi, como general daquela tropa, eles tinham estado com os tosqueadores, com os funcionários, vamos colocar assim, de Nabal. E eles juntos se reuniram lá onde estavam todos os animais de Nabal e juntos cuidaram de tudo. E não fizeram mal aos funcionários de Nabal, aos seus
funcionários, os seus servos. Porém, ficaram amigos e uns ajudaram a outro a cuidar daquilo. Então, ele sabia que, de alguma forma, Nabal ouviu falar de Davi e sua equipe quando se encontrou com seus servos, seus funcionários. Então, ele disse, vai em meu nome. Porque naquele momento, ele precisava da ajuda de Nabal. Quando alguém chegar para precisar da minha e da tua ajuda, e se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Se a gente não puder ajudar financeiramente, a gente ajuda com oração. Porque não sabemos o dia de amanhã. O mundo dá muitas voltas. Meu pai dizia uma frase, a roda gigante gira e ela gira, né? Então o título é, tem atitude de homem ou mulher de Deus? Então, homem ou mulher de Deus tem a atitude de ajudar o próximo. Se não puder de jeito nenhum, mas ore, dê um bom conselho, aí você já está fazendo a obra. E assim direis, aqueles prosperam. Paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Davi, além de mandar o seu tosqueador, como é seu soldado, ele ainda mandou dizer que tenha paz. Se cumprimentasse, é a mesma coisa de dizer, paz do Senhor, um irmão, ou boa tarde, ou bom dia, né? Ou boa noite, como vai? Mandou que agisse com paz, mas também estava pedindo uma ajuda. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Os pastores que tens, quer dizer, os pastores teu, Nabal, esteve conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma faltou, todos os dias que estivemos no Carmelo. Ele quis dizer que ficaram juntos, comungaram de paz, de amizade, de cuidados uns com os outros, tiveram uma relação amigável, tiveram um convívio saudável. E naquele momento, Davi estava precisando de ajuda junto com seus soldados. E Nabal tinha demais, poderia ter ajudado. Perguntou aos teus moços, e eles todos dirão, estes moços, pois ache graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dai, pois, os teus servos e a Davi teu filho, o que achares à mão. Ele disse, olha, o servo de Davi. Davi orientando, pergunta a teus moços, estávamos juntos. Teus servos, eles nos conhecem, nos dão uma ajuda. Eles estavam naquele lugar, naquele deserto, e precisavam de alimentação, precisavam de ajuda. Muitos, quando estão por cima, esquecem dos amigos do passado, aqueles que andaram comigo e com você. É nessa hora que não deve esquecer, porque também não sabemos o dia de amanhã. Já vi muitos ter muita coisa e perder. E Nabal estava ali por cima, como um grande fazendeiro. Não custava nada ele ter ajudado Davi e seu pessoal. Afinal de contas, os pastores de Nabal conheciam muito bem Davi. E foi justamente o que o servo de Davi disse, olha, os teus pastores, em outras palavras, os teus funcionários nos conhecem. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal, dando aquelas e todas aquelas, chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. Esperaram a atitude de Nabal. Aí o 10 diz, Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Aqui a gente termina por hoje e amanhã damos continuidade. Mas Davi estava precisando de ajuda, mas Nabal ignorou. Só que Nabal não sabia, ou não tinha noção, ou estava se fazendo com sua loucura, seu egoísmo, sua ganância, que Davi era um homem de guerra, seu soldado também. Ele ignorou completamente Davi. Quem é Davi? Quer dizer, quem é esse? Eu não sei nem de onde ele vem. Não esqueça de onde você foi. Não esqueça onde você está, mas quem já te ajudou no passado. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Por isso que o título é Tem atitude de homem ou mulher de Deus? Porque neste momento, ele não teve. Ele não teve a atitude de um homem de Deus. Não.
Simplesmente ele ignorou Davi. Simplesmente ele se fez de desentendido. Mas Davi estava com seus soldados junto com os pastores de Nabal junto. Tomaram conta um dos outros das coisas de Nabal, que estava ali naquele momento que eles estiveram juntos. Mas Nabal, por ser um homem sensato, seu nome significa louco, ele ignorou totalmente. Não é porque às vezes hoje um servo de Deus está numa posição de destaque financeiro, seja qual for a posição, não pode esquecer do seu irmão, da sua irmã. Está num nível bem maior na igreja, num cargo de liderança, glória a Deus. Mas é para esse tipo de coisa que Deus bota você, para abençoar o próximo. Porque José disse a seus irmãos que naquele momento ele ia ajudar os irmãos, os filhos dos irmãos, os animais, os pais dele e tudo que eles tinham. Porque José entendeu o propósito que o Senhor teve com José quando colocou ele por governador junto a Faraó no Egito. Você está entendendo o propósito de Deus na posição elevada que ele lhe botou? Glorifique o nome dele com suas atitudes. Dê glória a Deus e dê graças por tudo. Não esqueça daquele que andou junto com você e que não está na mesma posição social que você está, ou que não está na mesma posição espiritual que você está. Vá orar e clamar por ele. Não é olhar porque ele está fraco, porque pecou, porque a Bíblia diz que quem estiver em pé se cuide para que não caia. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia manda vigiar para depois orar. Mas Nabal não vigiou. Nabal simplesmente ignorou. Ainda soltou graças. Quem é esse filho de Jessé? Quem é Davi? Ele quis dizer, por acaso não é o escravo? Hoje eu escuto que os escravos fogem dos seus senhores. Estava ali no bem bom, tosquiano, naquela festa com seus pastores, na bebedeira, e simplesmente ignorou. Estava ignorando um homem de guerra. Muitas vezes se subestima, não sabe com quem está falando, mexe com a pessoa errada e depois as consequências vêm. Isso é muito sério, temos que ter cuidado. Às vezes falamos muito de alguém para outra pessoa, pensando que aquela pessoa é boa, depois aquela pessoa que falamos, ela vai nos criticar e quando a gente quiser cobrar alguma coisa dela, diz, não, mas você estava falando dele ou dela. Ou falando da sua própria casa para os estranhos. Você é um Nabal. Você é uma mulher na posição de Nabal. Cuidado com o que você fala da sua casa para os outros. Cuidado com o que você fala de um amigo. Você ignora, ridiculariza alguém, porque os seus olhos estão vendo fraqueza naquela pessoa. Mas quem conhece o coração dela, as atitudes dela é o Senhor. Não seja louco. Tenha muito cuidado com seu julgamento. A gente também aqui aprende em Eclesiastes 7, do 16 ao 19. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Tem gente que quer ser boa demais, também tem gente que quer ser juiz. Não pode, tem que ter o equilíbrio. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morreria fora do teu tempo. Quer dizer, não haja com imprudência, não haja com loucura, não haja com justiça, não haja com insensatez, não haja com julgamento sem conhecimento de causa, porque tudo isso é loucura. Temos que ter o equilíbrio, temos que ter a sensatez, porque se a gente não tiver isso, a gente é um Nabal. Fica falando das pessoas, ignorando as pessoas, às vezes nos achando melhores do que as pessoas, subestimando alguém, que amanhã você vai estar embaixo e a pessoa vai estar em cima. Tenha muito cuidado. Aí o 18 diz, bom é que retenha isto e também daquilo. Não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Quer dizer, bom é que tenha calma, ou nisso ou naquilo. Retenha o que é bom. Fale pouco, escute mais.
porque palavras ao vento vai. E quem escuta muitas vezes é louco, é insensato, é insensata e vai trazer consequências para mim e para você. Nabal era um louco. Davi tinha tomado conta de tudo que era dele, tinha ajudado junto com seus pastores, com os soldados de Davi. Mas Nabal ignorou. Estava numa bebedeira, estava na sua casa, na sua zona de conforto. Não vamos ficar na zona de conforto, e na zona de conforto a gente se achar que é mais certo, mais correto do que o outro ou a outra, porque todos nós somos falhos. A Bíblia manda primeiro a gente tirar a trave que está no nosso olho. Veja coisa séria, para depois olhar o cisco que está no olho do irmão. Não é sério? Vamos vigiar. Aí o 19 diz: a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Já pensou? A sabedoria fortalece ao sábio. Fortalece a quem pensa, a quem fala menos, a quem escuta, a quem abençoa o próximo, a quem o ajuda. Mais do que 10 poderosos que haja na cidade. A sabedoria é uma virtude. Pode ser um poderoso, pode ter nome, pode ter autoridade, mas às vezes é um Nabal. Ignora, subestima, esquece de onde veio, tem orgulho e soberba com o pequeno ou com a pequena, mas às vezes aquele que você está subestimando é que vai estar bem no alto amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Nabal estava subestimando Davi, que ia ser o grande rei de Israel. A gente não sabe. A gente não pode olhar pelo tamanho, pela estatura, pela beleza. Ah, fulano é fraco de aparência. Não, porque a grandiosidade está dentro de nós. E o maior que é Deus é que sabe, é que conhece corações. Porque a Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E o Senhor conhecia o coração de Davi. Davi estava sendo preparado naquele deserto para ser o rei de Israel. Diz que os melhores restaurantes, tudo de bom que hoje tem Israel, tem o nome Davi. Depois de tantas décadas. Deus sabe trabalhar. Deus é dono dos céus e da terra. A Bíblia diz que ele se inclina para ver a terra. Ele sabe quem é bom e quem é ruim. Ele conhece tudo. Ele conhece a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Ele é que é o juiz. Que eu e você não seja juiz, que eu e você não subestime, que eu e você não seja o Nabal. Lembre-se que o título é Tem Atitude, de homem ou mulher de Deus. Atitude de ajudar, de perdoar, de amar, de respeitar. Atitude de falar pouco. Atitude de ajudar. Eclesiastes 10, o 8 diz: quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, uma cobra o morderá. Não é sério isso? Nabal ignorou Davi. Amanhã vamos dar continuidade a este capítulo 25 de 1 Samuel. Vamos ver as virtudes de Abigail, a esposa de Nabal. Mas vamos ver que a loucura de Nabal teve consequências. Ainda ia ter pior se a mulher dele não fosse uma mulher de Deus. Mas no final, Deus cobrou dele. Que eu e você possa ter a atitude de homem e de mulher de Deus. Que eu e você possa esperar no Senhor. Que eu e você possa ser o que a Bíblia diz, templo e morada do Espírito Santo. E nesse templo e morada do Espírito Santo, tem que habitar um homem, uma mulher, um ancião, uma jovem, uma criança de Deus. Para o nome de Deus ser glorificado nas nossas vidas, através das nossas vidas. Isso é fundamental. Então pense, analise, reflita se você é um homem ou uma mulher de Deus que tem atitudes ou está se parecendo com Nabal. Isso é sério. Amém? Amanhã daremos continuidade a essa história. Deus é bom. Deus está nos orientando.
para ser homens e mulheres de Deus com atitudes, porque o que a gente plantar hoje, a gente vai colher amanhã. Deus abençoe. A paz do Senhor e até amanhã.